Realmente, a internet é um lugar cheio de curiosidades e obscuridades. É fascinante e assustador pensar no que as pessoas procuram online. Para você ter uma ideia, a pergunta "Como esconder um corpo?" tem uma média de 1000 buscas por mês. Já a pergunta "Como se livrar de um assassinato?" quase 2000 buscas por mês. É sério, é verdade. E essas são as pesquisas simples. Existem outras, mas muito piores, como áudios bizarros de exorcismo, rituais de canibalismo, os efeitos da droga Crocodile e muitas outras coisas sinistras. Descobrimos algumas coisas sobre esses e outros assuntos, mas já vou te avisando, se resolver pesquisar sobre essas coisas na internet, a responsabilidade é toda sua, porque vai ser você que não vai conseguir dormir por um bom tempo. Então, se tiver coragem, descubra agora 7 buscas que você nunca deve fazer no Google se quiser dormir essa noite. Em primeiro lugar, Edifício Joelma. O caso do Edifício Joelma até hoje assombra as pessoas que passam por aquele lugar. No dia 1º de fevereiro de 1974, em São Paulo, o edifício foi consumido pelas chamas de um incêndio colossal, deixando sua marca na história da cidade para sempre. Essa tragédia causou a morte de 191 pessoas e deixou mais de 300 feridas. No 12º andar de um edifício, um curto-circuito insidioso desencadeou um inferno ardente às 8h45 da manhã. À medida que o relógio avançava para além das 10, uma cena aterrorizante se desenrolava. Corpos humanos começaram a cair do prédio em chamas. Na época foram registradas as cenas dessa horrível tragédia. Dentro de poucos minutos, os cadáveres já se amontoavam pela rua. No andar do incêndio, os bombeiros encontraram pelo menos 11 cadáveres abraçados. O fogo tinha carbonizado os corpos por completo. O prédio que foi construído no lugar chama-se Edifício Praça da Bandeira. Porém, as mortes violentas e trágicas provocadas por esse incêndio devastador contribuíram para que surgissem histórias sobre a presença de espíritos nos corredores do novo prédio. Entretanto, o maior mistério de toda essa tragédia envolve 13 pessoas que foram todas queimadas vivas dentro de um elevador. Até hoje, nenhuma dessas 13 pessoas foram identificadas pela perícia e foram enterradas lado a lado. E esse caso ficou conhecido como o caso das 13 almas. Mas e aí? Você teria coragem de pesquisar sobre elas no Google? Já adianto que isso não é uma boa ideia, pois o que você encontrará poderá deixar a sua mente perturbada. Em segundo lugar, o exorcismo de Annelise. O caso de Annelise Mirella é triste e assustador. Esse caso, inclusive, foi o que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Para a polícia, o caso foi dado como desidratação e desnutrição. Só que na prática, ninguém soube explicar se realmente esse foi um caso de possessão demoníaca ou esquizofrenia. A família de Annelise era muito religiosa e buscou a ajuda de 2 padres exorcistas. Então, eles perceberam que ela apresentava sinais de possessão e utilizaram 67 ritos ao longo de 10 meses. Durante as sessões, que chegavam a durar 4 horas, Annelise rasgava suas roupas, urinava e bebia o próprio líquido no chão. Ela também comia moscas, aranhas, carvão e chegou até mesmo a comer a cabeça de um pássaro. Os áudios originais de algumas sessões de exorcismo de Annelise podem ser encontrados na internet. E acredite, são muito bizarros e você não iria querer ouvi-los. Se eu estivesse no seu lugar, eu jamais pesquisaria isso no Google. Em terceiro lugar, Crocodile e as pessoas zumbis. Você em algum momento já ouviu falar da droga Crocodile? Inicialmente, ela foi desenvolvida com o mesmo objetivo da morfina, para tratar pessoas que sentem dores intensas causadas por algum problema de saúde. Entretanto, como ela é de fácil manipulação e barata, essa droga passou a ser sintetizada de forma caseira. E uma das razões para a fama da Crocodile aumentar foi devido à dificuldade de aquisição de heroína. A diferença entre as duas drogas começa na duração dos efeitos. Enquanto os efeitos da heroína costumam durar até 8 horas, as da Crocodile, com sorte, chega a 90 minutos. E como a produção da Crocodile leva apenas 1 hora, a pessoa passa a viver apenas para produzir e injetar. O grande problema é a necrose que essa droga causa no local onde é aplicada e deixa exposto ossos e músculos. O usuário com o tempo fica com um aspecto físico semelhante aos de zumbi. As imagens dessas pessoas são chocantes. Então, novamente, não recomendo você pesquisar isso no Google. Em quarto lugar, Ritual Canibal de Rothenburg.
Armin Meiwes, nascido na Alemanha em 1962 e se tornou conhecido na internet como o açougueiro mestre. Ganhou essa fama porque costumava acessar fóruns da internet em busca de pessoas que pudessem se voluntariar para servirem de alimento para ele. Bem bizarro, não? E isso é só o começo. Ele também convenceu um cara chamado Berdergender a oferecer seu corpo como alimento. Em março de 2001, eles se encontraram na casa do açougueiro, tiveram uma relação e depois de uma oração pelo companheiro, planejavam como Bird seria devorado. E como se isso não fosse bizarro o suficiente, o jovem até pediu para que o açougueiro que arrancasse seu órgão a mordidas. Porém, isso não foi possível. Por esse motivo, o açougueiro decidiu amputar o pênis da vítima com uma ferramenta bem sombria chamada de matadouro. Possivelmente você se lembrará de algumas cenas do filme Hannibal, onde ele cozinha os pedaços de carne de suas vítimas, pois o açougueiro fez algo muito parecido. O que ele fez foi temperar essa parte do corpo de Bernd em uma frigideira com pimenta e alho, e em seguida serviu para que os dois comessem. As imagens desse ritual foram gravadas pelo próprio açougueiro, e eu vou te dar um conselho: não pesquise por isso no Google. Em quinto lugar, ninho de cobras. Se você tiver ofidiofobia, eu já aviso a você que as próximas cenas podem ser completamente perturbadoras para você, pois essa é a fobia de quem tem medo de cobra. Para muitos incomoda apenas ouvir esse áudio. Agora imagina como seria se você caísse dentro de um ninho cheio delas. Seria uma cena bastante bizarra, não? Mas para que pudéssemos ter uma ideia de como seria isso de verdade, uma pessoa resolveu filmar algumas cobras no ninho delas. Só que o que aconteceu no meio dessa filmagem foi assustador. E se eu fosse você, eu nunca me arriscaria a pesquisar por isso no Google, muito menos assistir o vídeo do ninho de cobras. Em sexto lugar, a maldição do número 13. Bem, o número 13 é um número repleto de superstições e lendas. A mais famosa dessas superstições e que conta a sua origem é a da Santa Ceia, do qual Jesus e seus 12 apóstolos, portanto 13 pessoas, sentaram-se para jantar, e em seguida ele foi crucificado. A partir de então, o número 13 passou a ser associado ao paganismo. Entretanto, existe também uma outra história, que não está relacionada ao divino, mas sim ao Senhor 13. Segundo os relatos, esse homem com aparência velha, chapéu de palha cobrindo seu rosto e pele enrugada, cheia de bolhas e cicatrizes, que segura um relógio de ouro antigo enquanto você o encara no espelho. O tempo para, e então ele pode levar sua alma. É mencionada a presença do número 666, considerado o número da besta, que aparece em Apocalipse, que está no capítulo, adivinha? 13. Alguns estudiosos acreditam que a tradução correta não seja 666, e sim 616, o que torna essa história muito mais macabra, pois se somarmos 6 mais 1 mais 6, o resultado é 13. Para você conseguir se comunicar com esse ser, basta encarar seu reflexo no espelho com a luz apagada e esperar que seus olhos se adaptem com a escuridão às 3 da manhã e repetir 3 vezes: Senhor 13, eu estou aqui. Óbvio que você não fará isso, certo? Mas caso esteja curioso para saber o que aconteceu com algumas pessoas que fizeram isso, basta buscar sobre isso no Google. Em sétimo lugar, gravação macabra. Você provavelmente já deve ter escutado algumas histórias sobre os Slenderman, mas consegue imaginar como seria apavorante para alguém ver essa criatura assustadora levar algum parente para tão longe? Dá medo só de pensar, não é? Se você não consegue acreditar em histórias como essas, é porque ainda não conheceu o caso Thomas. Esse é um dos casos mais bizarros que já circularam na internet. Em 1989, uma menina chamada Jéssica foi brincar na casa de uns amigos, quando seu pai ligou para mandar ela de volta para casa. O pai do amigo então falou que ela já havia ido embora há mais de meia hora. Como era um trajeto curto, o pai saiu à procura dela preocupado. Ele andou por uma floresta perto de sua casa na esperança de encontrar a sua filha. Imediatamente ele foi à delegacia relatar o acontecimento e o áudio de seu interrogatório foi registrado. É muito chocante. Se tiver coragem, pesquise por isso no Google e prepare-se para não dormir. Não aconselhamos que você pesquise nenhum dos tópicos citados no vídeo no Google. Entretanto, aconselhamos que se inscreva nesse canal e deixe seu like no vídeo. Até a próxima.